Esse é o projeto Lona Cultural Virtual, e nós estamos dando início à primeira live deste semestre, né? No caso 2020, 2021, primeiro semestre de 2021, né, que corresponde, na verdade, aos nossos parâmetros de calendário da UF com a pandemia, corresponde, na verdade, ao segundo semestre de 2020. Por isso que eu fiz essa confusão de ano agora, tá? Porque nós temos um calendário todo atrasado em função da pandemia. Né? E como o projeto Lona Cultural Virtual é um projeto de extensão da UF, né? Nós temos aqui um espaço que é o espaço da UF, então, logicamente, eu tenho que fazer esse esclarecimento para vocês. E nós estamos aqui com dois convidados que, para a gente, assim, fundamental, né? Todos dois, porque um é um ex-aluno, né? Mas também terminou agora, ano passado, o curso de produção cultural, que é o Yuri, e a outra é a nossa aluna ainda, né? A Lisandra, que está na parte final do curso dela. E os dois foram convidados pelo seguinte motivo, porque todos dois estão trabalhando com projetos que conseguiram receber o edital da Lei Aldir Blanc. E aqui eu queria fazer uma ressalva antes, né, sobre isso, né? Só lembrando todo mundo, uma coisa que todo mundo sabe, mas nunca é bom, nunca é demais a gente estar comentando sobre isso. A Lei Aldir Blanc, uma lei importantíssima para o meio cultural, que aconteceu ano passado, em plena pandemia, com aquela, sendo que o ambiente cultural é dos que mais sofre no momento desse, né, de isolamento, né, porque as pessoas perdem o contato mais direto com o público e a maior parte das atividades culturais dependem direta ou indiretamente desse público. Então, a Lei Aldir Blanc veio nesse sentido, para tentar fornecer verbas para que as pessoas pudessem estar promovendo atividades culturais desse momento da pandemia. E nós temos aqui a experiência, a Lisandra, que é da nossa região mesmo, né? Ela é dessa área, ela mora aqui em Rio das Ostras, o Yuri, lá em Minas, mas como ele também ele é nosso egresso, né? Saído daqui do curso de produção cultural de Rio das Ostras, a gente vai colocar os dois aqui para debaterem um pouco, né? Eu vou pedir só que o Pedro fale com vocês dois rapidamente qual é o roteiro do nosso trabalho, para ficar muito claro, e para as pessoas que estão assistindo possam também saber o que vai acontecer aqui agora. Vamos lá, Pedro. Passa aí para eles esse roteirozinho nosso. Boa tarde, gente. Agradecer aos convidados, é muito importante para a gente do Lona. A gente já está aí há um tempo, né, com vários debates importantes, e esse vai ser mais um deles, né? Então, a gente separa de 10 a 15 minutos para uma fala inicial de vocês, podem ficar à vontade. Eu vou avisando a cada 5 minutos no chat, só para vocês terem um controle, assim, mas pode ficar à vontade para colocar as falas iniciais, colocar como é o projeto, né? No chat depois a gente abre para inscrição, para que as pessoas que estão aqui junto com a gente nesse debate possam colocar algumas colocações, né? Tipo perguntas também sobre o projeto. E no final a gente abre para vocês responderem e fazerem a fala final. Então, mas outra informação importante, gente, que eu vou colocando o link de quem quiser certificado de participação, eu vou colocando no chat, sabe? Então, quem quiser é só pegar o link, as inscrições vão estar abertas ali para quem quiser falar também. E é isso, assim, no mais que a gente tem um ótimo debate. E é isso. Tá bom, obrigado, Pedro. Então, né? E fica aí o nosso agradecimento aos dois também, né? Agradecer a quem está indo assistir, né? Aos membros da equipe do Lona também, né, Pedro? Não podemos esquecer que o próprio Pedro, né? E um grupo grande que já está aqui, né? Da equipe do Lona para assistir também, e os outros convidados que vieram, né, a partir da divulgação feita no Instagram, né? Então, vocês podem começar. Eu quero dizer, quem gostaria de começar, eu fico aberto para vocês, o Yuri ou a Alessandra, quem preferia começar? Eu também, eu estou aberto, aí vocês que sabem.
Se a Elisandra quiser começar, pode começar à vontade. E aí? Quem prefere começar? Pode ser o Yuri, então, Lisandra? Pode ser o Yuri? Por favor. Então, tá. Então, Yuri, começa. Você entendeu bem? Deixa eu falar um pouco do seu projeto, nesses 10 a 15 minutos. E, sei lá, como é que foi a aplicação deles, deu tudo certo, que tipo de problema você enfrentou, né, ao longo do seu próprio projeto. Tá? Amigo, só antes do Yuri começar, desculpa, só que eu esqueci de um pedido, gente. Para quem não estiver falando na hora, para a gente manter os microfones fechados, porque às vezes atrapalha na fala, né? É verdade. É só isso, amigo, pode ir lá. Perfeito, muito obrigado aí, Áureo, Pedro, todos pelo convite. Meu nome é Yuri, como vocês falaram, eu acho que boa parte já me conhece, mas não sei se todo mundo me conhece. Entrei aí em produção cultural em 2014, finalizei o ano passado, nesse período pandêmico, né, que a gente está passando, e estou trabalhando agora aqui em Barbacena, além da Lei Aldir Blanc, né, que, como o Áureo comentou, foi uma lei fundamental para nós, que trabalhamos no ramo, com um adubo orgânico também, que é através de uma associação socioambiental aqui também da cidade. Pela lei Aldir Blanc, a gente conseguiu aprovar por um instituto cultural, que é o Instituto Cultural Saturno. É um instituto que existe aqui em Barbacena desde 2010, participei da criação, o Pedro também participou em alguns momentos com a gente da criação e de vários momentos de edições do projeto que a gente desenvolve aqui em Barbacena, e a gente operaliza em questões jurídicas pelo CNPJ MEI, que foi onde eu faço as minhas declarações, né? Então, desde 2017 para frente, o Instituto está trabalhando com duas frentes em específico, que é o projeto Sambatuque, que ele é um projeto anual que a gente faz aqui em Barbacena, no dia 2 de dezembro, bem próximo da data, que é a data que comemora o Dia Nacional do Samba. Então, a gente vem com esse evento tentar trazer a valorização para o samba em geral, né, e em especial para Barbacena, que ele foi um grande polo propulsor do samba, e a gente luta para que isso seja recuperado, assim, as suas escolas, que no geral agora em grande quantidade de números diminuiu, mas ainda tem algumas escolas ativas. Então, nessa frente do Sambatuque, numa outra frente, que é o núcleo de agenciamento de artistas, onde que a gente faz um trabalho de articulação, né, entre as casas de shows, prefeituras, espaços culturais e os cantores e artistas da nossa região, principalmente no eixo aqui de Minas Gerais, no sentido Rio, principalmente porque também estava em Rio das Ostras boa parte desse processo de cocriação. Então, tinha um pessoal aqui em Minas, tinha eu e o Pedro por aí em Rio das Ostras, então, nesse sentido de fazer o eixo Minas e Rio de Janeiro. Então, em cima do núcleo, a gente também busca consolidar turnês e rotas no seguinte objetivo, de facilitar essa circulação de artistas, né, de especiais os sambistas, que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos, e facilitar também os trabalhos das próprias casas e espaços culturais, que às vezes também tem um responsável e às vezes não, para poder cuidar da agenda. Às vezes é a própria pessoa que tem o próprio espaço, e ela mesma faz uma autogestão, né? Então, para tentar ajudar nessa circulação e também diminuição de custos, né? Se você pensa numa turnê, numa rota, num transporte, numa hospedagem, o custo, no final, ele dá uma boa alteração para quem está pagando isso, né, na ponta. Então, os projetos aprovados na lei, eles têm a ver diretamente com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, assim, o que mais justificou a gente ser aprovado neles, que foi, eu pleiteei duas bolsas, uma bolsa do Estado para a área, para a modalidade de produção cultural, e uma bolsa aqui no município. Então, o que justificou essas bolsas foram esses trabalhos por esse instituto, em especial o Sambatuque e o Núcleo. Então, o que a gente faz além disso também nas redes sociais de Instagram, principalmente, que é a nossa rede principal, a gente tem o Facebook, e para além a gente vai fazer o YouTube também, para poder disponibilizar alguns conteúdos que foram feitos também.
E aí foi isso, foi 2 bolsas, que no final a gente fez uma junção só para poder ir para público com o nome de Pílulas do Samba. Então, ele vem especificamente para poder, o do Estado, para poder olhar para os sambistas mineiros, para a história de Minas em relação com o samba, e um outro olhar municipal, que é para poder ver os artistas locais, os pesquisadores locais, as escolas de sambas locais, e fazer essa difusão também. Então, foi basicamente isso. O que o projeto, além da formação de público, né, através das redes, que são esses conteúdos, essas elaborações de postagens, através do dossiê do samba, através de pesquisas acadêmicas do Recôncavo Baiano, do próprio movimento mineiro aqui de sambistas. Então, era conectar esses músicos e pesquisadores do samba para poder fazer pequenos vídeos falando da importância do samba em geral, da importância de samba para si, enquanto cantor e compositor de samba, ou historiador, ou pesquisador, enfim, e também falar da sua história com o samba e a sua história num todo, né, de carreira, enfim. Então, basicamente seria isso. No do Estado, a gente propôs 36 postagens, sendo que 12 delas seriam vídeos próprios, que a gente iria entrar em contato com esses cantores, compositores, e pedir para eles fornecerem os vídeos para nós, para a gente passar para a nossa equipe de edição. E outras 24 postagens seriam vídeos históricos, relacionados ao samba mineiro, podendo se expandir ao samba nacional em alguns momentos, que ele propriamente faz essa articulação com sambistas mineiros indo para o Rio, né, grandes sambistas, e aí através de 24 postagens escritas e em vídeos. No municipal, a gente teve uma aprovação para 18 postagens, sendo que elas são 6 vídeos próprios, né, nessa mesma pegada de artistas locais, e 12 postagens, que a gente acabou excedendo um pouco mais, fazendo 16 postagens, sobre a história do samba aqui, inclusive compositores, escolas de samba, enfim, basicamente o projeto foi esse. No do Estado em específico, teve um extra que foi elaborar o material gráfico para a próxima edição do Sambatuque, que agora a gente não sabe quando que vai acontecer fisicamente, né? Desculpa. E também um pacote de material gráfico para o núcleo de agenciamento, que também só vamos voltar a circular em 2022, se assim as coisas caminharem, né? Com outros passos. Mas, enfim, basicamente é esse o projeto, né, que a gente está circulando, com essas 2 bolsas, e é isso. Acho que basicamente é esse o projeto. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, acompanha lá também, no Instituto Saturno, das leis, né, o que já foi feito. De Minas Gerais, falta 10 vídeos para ser publicados, para poder encerrar o projeto, e do município falta 3 vídeos para ser encerrados. Aí encerra todos os 2 projetos. É isso. Mauro, seu áudio está desligado. Você vai ter no final um momento que você pode até falar alguma coisa que tem esquecido, né? Mas no próprio debate, agora, se alguém fizer alguma pergunta a você, aqui do público, de repente aparece alguma coisa que vai esclarecer mais sobre o seu projeto, mas muito bom o projeto, viu? Gostei. Obrigado. Obrigado. Parabéns, muito bom. Bom mesmo. Valeu. Uma coisa que eu quero ressaltar, que foi uma felicidade nossa aqui, foi que a gente fez um post dentro dessas postagens sobre o Noca da Portela, que é um sambista mineiro muito importante para nós aqui, e que foi fazer sua carreira artística e agora é, né, um ícone para nós. E ele viu a postagem dele. Foi uma postagem que a gente coloca verba aqui também. Uma outra coisa que é a equipe também que eu queria falar. Eu que estou coordenando, né, tem meu irmão que me ajuda também nos processos de elaboração de pesquisa, tem 2 pessoas na edição, 2 pessoas na arte e na publicação. Então, não foi um projeto que veio, a bolsa não veio só para mim, ela se expande como um projeto mesmo do Instituto, que foi o que justificou, de fato, estar pegando essas bolsas. Mas a questão do Noca da Portela, que a gente impulsiona algumas postagens, o dele específico a gente não conseguiu impulsionar,
por conta de uma palavra que era da Direta Já, ele fez uma canção para o movimento, e aí isso foi bloqueado no Instagram para você fazer um impulsionamento, mas mesmo assim ele viu a postagem e curtiu, interagiu com a gente. Isso foi uma ponte para a gente entrar em contato com ele, pedir um vídeo de incentivo para nós mineiros aqui, para nossos produtores, e ele fez, cedeu um vídeo pequeno, mas que para a gente foi de grande importância, também para poder alimentar os nossos movimentos. Ele fala uma frase muito legal, que o samba alimenta a nossa alma, e isso é muito importante, né? O samba alimenta a nossa alma, de fato. Alimenta mesmo, viu? Com certeza alimenta. Enfim, é isso. Muito obrigado. Tá, obrigado a você, Yuri. De volta com você de novo daqui a pouco. Agora, Lisandra, fica à vontade, tem de 10 a 15 minutos, você apresentar o seu projeto e recebeu aí o edital do Aldir Blanc. Fique à vontade. Oi, gente. Meu nome é Lisandra, eu estou teoricamente me formando, né? Aí estamos nessa batalha. Teoricamente não, está se formando sim. Vamos afirmar que é chamar, né? Para o universo, jogar para o universo aí. Eu fui contemplada, né, no edital da Aldir Blanc, no Municipal de Rio das Ostras. E foi um processo muito louco mesmo, né? Porque quando a pandemia começou, acho que toda a estrutura que a gente tinha de produção, pelo menos para mim, foi assim por água abaixo, né? Então foram momentos de muita angústia essa aprovação, sabe? Porque eu, pelo menos, me vi muito sem rumo mesmo dentro da profissão, né? Se formar nesse momento em produção cultural é uma coisa bem desesperadora no mundo. E o projeto, ele nasceu de uma necessidade que eu via em mim, mas também em alguns colegas no curso, de ter uma visão um pouco mais técnica da produção de projetos. Então, quando o edital de Rio das Ostras saiu, eu vi uma das categorias que era de conhecimento técnico-científico, e há um tempo atrás, em 2017, eu tinha feito uma formação. Eu fui em Curitiba fazer, inclusive, com uma instrutora sobre um método de criação, né, de design, que era voltado para a parte de eventos, né? Nessa época eu estava trabalhando mais com produção executiva, só que aquele método, né, aquele conhecimento foi muito útil para mim na minha caminhada dentro do curso, por ser uma técnica mesmo, por ser um método que dava para adaptar para a produção de projetos culturais de todas as formas e, enfim, frentes possíveis. Então, eu vi nesse edital essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento que eu tinha conseguido, né, que eu tinha adquirido, e aí o projeto nasceu, ele se tornou uma apostila que já tá escrita, né, já está revisada, e vai se tornar, essa apostila é o combo, a apostila e a aulinha, que a gente ainda vai gravar, explicando, né, sobre esse método, sobre como você aplica ele. Aí tem um estudo de caso dentro do projeto também, onde eu explico cada uma das sessões desse método. E, assim, para mim, hoje, quando eu olho para a produção de projetos no geral, eu acho que é muito importante ter esse tipo de técnica na hora de pensar. É claro que nada substitui a criatividade do produtor, até porque em momento de perrengue, provavelmente a sua criatividade, seu jogo de cintura que vai te salvar. Mas se você não tem uma certa técnica na elaboração, você perde muito tempo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito preciosa no produtor. Você não tem alguns trabalhos, às vezes, igual o Yuri, que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não dá para você perder tempo, sabe? Eu acho que isso é muito essencial. E... tá. E a nossa previsão de lançamento de todo o material tá para a semana do dia 24 a 31 de maio, vai ser no finalzinho do semestre. Eu fiz esse projeto, ele está sendo desenvolvido em parceria com a Duplex Produções, que é a famigerada empresa de Marlon Pierre, de produção cultural.
Nós começamos no final do ano passado, se quiser seguir lá. E todo o material vai estar disponível nas redes sociais da Duplex. Para mim foi muito importante essa contemplação nesse edital, não só, óbvio, porque né, passar é ótimo, mas principalmente porque eu pude formar uma equipe de pessoas com as quais eu já trabalhava e trazer essas pessoas junto comigo, sabe? Isso para mim foi uma das partes mais importantes e mais legais, assim, sabe? É crescer junto com as pessoas que já estavam crescendo. Eu acredito que não só a Duplex, mas vários projetos que a gente desenvolve lá dentro, eles continuariam existindo, inclusive essa formação ela continuaria existindo sem o edital, que a gente queria muito fazer, mas com a contemplação é uma validação, sabe? Que para mim foi muito importante nesse momento de formação. E o que eu posso afirmar também, além disso, é que passar é assustador. Quando o dinheiro cai na sua conta, é desesperador, você fica com muito medo de fazer alguma besteira, muito medo de não dar conta, mas ao mesmo tempo a sensação muito boa, né? Eu já tinha sido aprovada em algumas parcerias, já tinha trabalhado em parceria com a PROC, inclusive, lá em Rio das Ostras, junto com o Áureo também, né? No projeto lá da Festa Junina, mas é outra coisa, assim, sabe? De outra ordem, os sentimentos eles são de outra ordem. E deixa eu ver, eu não sei mais se tem mais coisas para adicionar. Mas basicamente é isso, é um curso de formação que ele parte bastante da minha experiência como produtora. Eu entrei em Procult em 2017, 17.1, mas eu já trabalhava com produção cultural em Volta Redonda desde 2015, então esse ano aí eu completo 6 aninhos já na área. É uma criança que fala e está sendo alfabetizada, né? Então, assim, já é um tempinho legal. E toda a experiência que eu pude adquirir nesse tempo, junto com essa formação, eu usei para fazer, né, essa formação. E eu acho que vai ser bastante útil, principalmente para a galera que ainda não tem tanta experiência, vamos colocar assim, dentro do ramo, sabe? Porque, para mim, pelo menos, isso inclusive é uma das coisas que eu destaco lá no texto, existem várias formas de você aprender, né? A melhor delas é que combine a sua experiência, quando você bota a mão na massa e faz as coisas, com uma coisa expositiva. Se você conseguir juntar as duas, você consegue aprender muito mais rápido. Então, eu acho que é isso. Desde que as pessoas consigam entender, que esteja claro, e apliquem aquele método na vida, nas produções, eu acho que vai ser bem útil. E é isso, né? Ô, Lisandra, você que está como coordenadora desse projeto, é isso? Uhum. Tá. Eu estou como coordenadora e autora também do material, né? Material, tá. Legal. Uhum. Muito bom também, Lisandra. Muito bom. A ideia foi muito boa e acho que o projeto vai ser muito útil, de fato. Com certeza. O que eu vi, assim, de experiência trabalhando em Rio das Ostras e também trabalhando em Volta Redonda um pouco, é isso, sabe? Eu acho que tem muita gente talentosa, com muita vontade de fazer as coisas, muita vontade, mas que faltam é só o caminho, sabe? É só o mapinha. Ter o mapinha na mão faz toda a diferença na hora de você ir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muito embora você esteja recebendo o edital por aqui do Rio das Ostras, o projeto ele vai ter irradiação para outros lugares, por Volta Redonda, como você tem relação com Volta Redonda também pode receber algum tipo de ser afetado de alguma forma pelo projeto? Com certeza. Quando eu pensei esse Porque material... agora, está tudo muito online, né, agora, com a pandemia, né? Então, a geografia perdeu um pouco aquela função de ser um elemento impeditivo. Não é mais, né? Porque você vê, você está em Volta Redonda, o Yuri está em Barbacena, eu não sei onde está todo mundo que está aqui assistindo, mas só vocês dois são a prova disso, né? Nós estamos aqui, eu estou em Rio das Ostras, mas nós estamos aqui, todo mundo, nesta sala do Google Meet, que é uma sala virtual.
Então, quer dizer, eu acho que a geografia deixou de ser um impedimento para que a gente consiga fazer as coisas, ou consiga se aproximar dos vários lugares. Por isso que eu estou perguntando para você. Como eu sei que você tem essa ligação também com Volta Redonda, que é uma outra cidade, né? Aí eu fiquei curioso saber se esse projeto vai ter algum tipo de braço, não só para Volta Redonda, como para algum outro lugar, alguma outra cidade. Essa é a pergunta. Com certeza, sim. Quando eu pensei esse material e, enfim, essa aula expositiva, a minha ideia era que o material fosse acessível não só para pessoas que curtam produção cultural ou que trabalham com alguma frente de produção cultural. Na verdade, todo o material ele foi pensado para ser acessível para qualquer pessoa que tem interesse, assim, tanto na linguagem quanto na forma de estrutura. A ideia é que ele chegue ao máximo de pessoas possível. E com certeza, como é um projeto todo online, se a pessoa tiver, sei lá, em Macaé, em Rio das Ostras, em Volta Redonda, em qualquer lugar. Inclusive, quando eu fui pensar a aula, ficou uma dúvida, né? Se a gente fazia uma aula presencial, só que com a pandemia também era muito difícil você prever. Porque, por exemplo, eu assinei o contrato lá em dezembro. A gravação vai ser no final de abril. Eu não tinha como saber se dava, se em abril ia ter como ter aula com pessoas lá, né? Ou se não ia estar rolando nem de sair de casa. Então, a gente optou por fazer um projeto todo virtual com essa distribuição dessa apostila em PDF, porque dessa maneira chegaria a mais pessoas e de uma maneira mais segura, né? Dentro das condições que a gente está vivendo hoje. Foi uma coisa difícil, assim, que eu particularmente não sou a pessoa mais que gosta de câmera, então... Mas isso aí você se acostuma. Isso aí costuma, né? É tudo hábito, é tudo hábito. Acho que com o tempo a gente vai encarando as coisas, vai ver. Com certeza. Né? Então, mais alguma coisa, Lisandra? Não, acho que é isso, sim. Então tá, beleza. Parabéns também, viu, Lisandra, pelo projeto. Muito legal. Obrigada. Quem quiser seguir, segue lá no Instagram, do Flex Produções, onde a gente vai distribuir todo o material. Tudo bem. Depois você coloca aqui no chat, coloque no chat depois, tá? O Pedro, tem alguma pergunta já a ser formulada para os dois? Para as pessoas que estão presentes? Ainda não, gente. Quem quiser se inscrever, é só colocar aqui no chat. Agora apareceu uma primeira pergunta que é: Lisandra, esse projeto dá certificado? Aí, Lisandra, todo mundo atrás de Eu tô certificado. querendo saber, hein? Todo mundo atrás das horas complementares agora. Gente, então, a princípio, eu ainda não sei, para ser sincera. É provável que sim, é bem provável que sim, mas o projeto, o que acontece? A gente começou a elaboração dele assim que o contrato foi assinado. E na fase de elaboração que nós estamos, como eu falei, a gente estava na parte de elaboração do material textual ainda, né? Está começando a elaborar aulas. Então, a gente ainda não chegou nessa questão. Mas a ideia é que sim, é que ele valha certificados e que resulte em horas complementares, sim. Eu sei a preciosidade das horas complementares, eu entendo. Uhum. E como, né, Alessandra? Você está neste momento agora, né? Com certeza. Só passando aqui, ó. Só passando a pista. Então, mais alguma pergunta? Áureo, não queria. Será que eu posso fazer algumas Claro, colocações? fique à vontade, Pedro. Eu acho que quando chega a pandemia lá no início de 2020, né? A gente da área da produção cultural, a gente fica com esse questionamento, né? Foi a primeira coisa que vem. Como se faz produção cultural sem aglomeração, né? Como se faz arte sem aglomeração? Como se faz dinheiro sem aglomeração? Isso era um ponto importante, né? A gente viu que a classe artística foi
se não há uma das classes mais afetadas dentro disso, né? E dentro dessa questão, dessa essa vulnerabilidade financeira mesmo, né? Então, a Aldir Blanc, ela vem como uma forma da gente dar um subsídio a essas pessoas, as artistas, produtores. Eu acho isso muito importante da Aldir Blanc, que ela não é exclusiva a artistas, né? Ela entende a cultura como algo muito maior do que apenas arte, como deve ser entendida, né? E então vem a cultura, a própria cultura nos responde isso, né? As coisas são dialéticas, elas vão mudando e a gente vai se adaptando a isso, né? E o projeto, tanto da Liz quanto do Yuri, ele mostra bem isso, né? Tipo, como é necessário a gente repensar as nossas formas, repensar os jeitos, e até dentro da nossa própria faculdade, né? Dentro da faculdade Procult, a gente teve que repensar tudo isso, né? Então, eu gostei muito o projeto do Yuri eu já conhecia, né, mas o da Liz estou conhecendo agora, e eles têm esses dois caráteres, assim, de conseguir fomentar a cultura, que é a grande importância, uma das grandes importâncias da nossa profissão, né, que é a gente conseguir fazer esse fomento, a gente conseguir realmente traçar esses caminhos. Então, eu gostei muito dos dois projetos. Eu acho que, tipo assim, tem tudo para ser um grande sucesso, né? Cada um dentro de uma área, mas vocês estão de parabéns, assim. Eu achei bem interessante, bem bacana. E é isso, na real. Sim, então, eu gostaria de complementar, então, só algumas coisas. Primeiro, foi que a questão que a Lisandra falou, na questão da equipe, que é muito importante, realmente, nesse momento que a gente trabalha várias vezes, até no voluntariado, na vontade própria de fazer algumas coisas acontecerem, e quem está do seu lado fazendo isso, no momento que chega a bolsa, igual foi o meu caso, que não foi um projeto, mas que poderia ser pensado de outra maneira, é importante trazer quem está contigo realmente, quem consegue fazer as coisas girarem até sem o dinheiro, embora que o dinheiro é importante, quando ele vem realmente, ele tem que ser redistribuído e atingir essas pessoas. Eu acho que essa fala foi fundamental. Muito obrigado por ela. E na questão da captação das coisas online também, né, e no sentido que você falou aí, Pedro, da abrangência da lei, que ela entende os produtores culturais, ela entende também que às vezes foi um problema em Minas Gerais, foi, e aqui em Barbacena com certeza foi, que é as questões dos mestres de saberes, ela considera eles na lei, mas como que você vai fazer chegar de fato, isso é um problema em muitas questões de patrimônio imaterial, que às vezes a própria pessoa que toca um jongo, que faz um samba, como é que chega neles, né? Se tem igual em Quissamã, que tem uma associação, às vezes chega legal, mas se às vezes não está numa associação, não tem alguém que consegue fazer esse assessoramento, isso realmente é um problema que a lei também exige, assim, que a gente solucione essas questões dos mestres de saberes, que por vezes ficaram sem receber. Em caso de Minas Gerais, não teve uma grande abrangência, embora com certeza deve ter, igual, com exceções, né? Enfim, e essa questão que no nosso projeto que a gente pede vídeos, né, e a gente não pode ir captar esse vídeo, um outro problema também, porque muitas pessoas envolvem nesse mesmo ponto de mestre de saber, às vezes é um senhor muito velho, sabe, que já não tá nem ligado, nem quer estar ligado nisso, que se tem um assessoramento tipo, da produção, de alguém que vai captar o áudio legal para o que ele dizer também ser entendido, sabe? Por questões financeiras também, de acessibilidade, enfim, a gente chegar nessa ponta aí que às vezes a gente não consegue chegar, ou quando chega, não consegue dar o assessoramento que a gente precisa. Acho que é basicamente isso, para finalizar, para salvaguardar essa memória, que é importante, ainda mais no meio de uma pandemia, os mais velhos, mais novos, enfim, todos aqueles que têm algo para passar, é importante demais a gente salvaguardar em vídeo, áudio, enfim, de alguma forma, e que a gente chegue a ele. Isso aí eu acho, Yuri, que realmente é talvez o ponto alto do projeto de vocês lá em Barbacena, né?
esse registro, porque realmente esse patrimônio imaterial, por ser imaterial, se não tiver esses registros, Se perde muito fácil, né? se Assim. perde, você nunca mais vai saber que existiu fulano, ciclano, Aham. entendeu? Que uma vez tiveram importância naquele local, tiveram um trabalho bacana do ponto de vista cultural, né? Então, acho que eu fico sempre pensando que o produtor cultural também tem essa responsabilidade. Então, Tem, eu fico sim. feliz em saber que você, lá em Barbacena, como produtor cultural, está desenvolvendo um projeto que tem lá no meio do seu processo todo, né? Tem essa vinculação, tem essa preocupação de preservação desse patrimônio material. Isso é muito sério. E o Brasil é um país que esse patrimônio vai escorrendo pelos dedos, nem água, né? Aham. Você não segura nada, você não tem como reter quase nada desse patrimônio, fica perdido mesmo. Né? Muita coisa Sim. bonita, muita coisa bacana que a gente já Já se não foi, né? conhece e Sim. nem vai conhecer, né? Porque quando perdeu, aí já não. Né? Sim. Enquanto tiver alguém vivo ainda para poder estar falando sobre isso, né? Que são essas pessoas que você comentou, né? Que eu acho que é fundamental que a gente retenha essa informação dessas pessoas, né? E consiga Perfeito. registrar isso, né? Em vídeo e tal, para ter isso aí para sempre, né? Para não perder mais. Sim. Acho que é fundamental, sim. Gente, mais alguma pergunta Perfeito. que vocês gostariam de fazer aos dois? O grupo aqui que está assistindo. Hein, gente? São dois projetos bem legais, que eu acho que merecem aí uns questionamentos sobre eles, né? E nós estamos aqui diante, aqui, uma boa parte são alunos da curso de produção cultural. Então, não gostaria de fazer. Não precisa nem ir para o chat, pode só levantar a mão aqui, ó, tem a mãozinha aqui, e pedir a palavra, pode falar também. Ninguém? Então, Pedro, eu vou considerar que as pessoas estão satisfeitas com a apresentação dos dois. O Vitor E pediu para vamos. falar. Ah, o Vitor. Isso, Vitor, vamos lá. Desculpe, não tinha visto Então, bem. tanto para a Lisandra quanto para o Yuri, assim, qual foi a maior dificuldade encontrada por vocês para ser admitido na Lei Aldir Blanc? O que vocês fizeram assim para contornar também essa dificuldade? Como que foi feito? Eu não sei se realmente existiu alguma dificuldade, mas caso tenha existido, gostaria de saber um pouco mais, até para como ensinamento mesmo para quem possivelmente no futuro queira admitir algum projeto na lei e tudo mais, ou alguma coisa assim. Então é isso, eu gostaria de saber mais ou menos esse ponto. Boa pergunta, Vitor. Antes de passar a palavra para os dois, eu quero só comentar que estamos aqui com a presença do nosso coordenador do curso de produção cultural, o professor André Guerra Cota, está aqui assistindo. Então, o André, na verdade, temos aqui como convidados um ex-aluno que formou ano passado, que é o Yuri, e a Lisandra, que é a aluna atual. Todos dois foram premiados aí com o edital do Aldir Blanc, e nós convidamos os dois para conversar um pouco sobre essa experiência de trabalhar com o Aldir Blanc. Agora, os dois estão aí com a pergunta do Vitor, né? Pode começar com você, Yuri. Quais as dificuldades que você teve para conseguir a aprovação do edital? Então, dificuldade, assim, teve algumas confusões em questão de informação, né, e questão de prazo. Então, foi muito pouco tempo, né? Isso foi um problema que a gente enfrentou até em criatividade mesmo. Igual a gente usou projetos que a gente já vinha fazendo, além de justificar o tempo de trabalho que a lei estava pedindo, era o que a gente também tinha em mãos, que a gente já trabalhava, né? Que era essa pesquisa com samba. Então, era transformar isso para ser exposto, né? Fora isso, não teve muitas questões além nos últimos momentos, questões de comprovação no meu MEI, que eu coloquei por CPF, né? Aí teve a dedução, aí para poder chegar num cálculo correto do valor que eu já pago enquanto MEI, tive que pedir uma correção, mas fora isso, o processo correu tudo bem. O maior problema mesmo foi após
após aprovar, né? Que aí também ficou um tempo para cair a grana, vai cair, não vai cair, aquela questão se a grana volta, se não volta, né? Se passar do tempo, enfim, no mais foi esses detalhes mesmo. Ok. E você, Elisandra, qual foi a dificuldade que você teve para conseguir aprovar o edital? Olha, Vitor, vou te falar bem sinceramente, eu acho que a minha maior dificuldade foi também em relação a prazo, porque, né? Eu tive assim como o Yuri falou, eu tive também dificuldade de escrever o projeto dentro do prazo, e na época nós também estávamos trabalhando em outro projeto na Duplex, então foi uma correria, né, nesse aspecto, e eu tive um problema em relação à comprovação de que você trabalhou há 2 anos no espaço, né? Quando, pelo menos no caso da Aldir Blanc municipal, você precisa comprovar até 2 anos de atuação, né? Então, para trás, de 2018 até 2020, de atuação no local. E eu tive, mas o meu problema, ele foi um problema muito fácil de ser solucionado, porque eu só passei batido, isso é um erro muito grave, mas eu passei batido em um dos itens do edital que falava que o portfólio tinha que ser entregue em um modelo específico que eles liberavam, né, um modelo específico para você fazer lá. E eu não vi isso. E aí eu joguei o meu portfólio no modelo que ele é, assim, né, que eu apresento para as pessoas, e eu fui indeferida na primeira fase. E aí eu entrei em desespero, né, porque imagina. E aí eu entrei em contato já com a fundação, né, a FROC está responsável por esses editais, e aí eu tive muito auxílio de todo mundo que trabalha lá, da Renata, da Maroca, o nome dela? Mariana, enfim, tive muito auxílio dessas pessoas. Isso foi muito, muito importante, assim, porque o prazo de recurso foi de um dia só. Então, foi muito na emoção, assim. Eu falo que todas as fases de habilitação no processo foram com emoção, assim. Até no dia que eu fui assinar lá o contrato, foi com emoção, assim, né? Porque tinha um documento que estava faltando. Então, por mais... E isso sim, Vitor, eu falo que eu sou chata de estar organizada. Eu ainda passei batida em várias coisas. Então, assim, você perguntou sobre alguma coisa que você pode levar de aprendizado, lista tudo, sempre, confere, volta, junta numa pastinha, se possível, entendeu? Porque por mais atento que você seja, por mais cuidadoso, tem algumas coisas que passam batido e é na emoção, assim, na hora você tá muito agitado, você não vai ver. Então, assim, você tem a dica para te dar, faça lista, muitas listas, sempre o mais detalhado possível. De qualquer forma, com tudo isso, a experiência deve ter sido muito boa para vocês dois, né? Com certeza, né? É o que você acabou de falar. Olha o aprendizado que significou para vocês como produtores culturais, né? Então, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, André, fique à vontade. Então, eu acho que seria interessante se vocês pudessem falar, né, Yuri, Lisandra, que tipo de prática, que tipo de conhecimento teórico e técnico, que tipo de atividade dentro do curso, do nosso curso, que ajudou vocês a ter esse desempenho? Posso responder primeiro, Yuri? Aliás, fazendo um adendo, e o que vocês sentem falta? O que vocês não encontraram no curso que poderia ter ajudado nessa experiência específica? Muito bom, André. Muito bom. Ótima pergunta. No meu caso, eu acho que o curso como um todo, assim, né? Toda a minha experiência que eu tive dentro de produção cultural, desde as aulas mais teóricas em relação à inscrição de projetos, até
a prática mesmo, a prática nos projetos de extensão, principalmente na galeria, os projetos que foram realizados pelo centro acadêmico, enquanto eu estava atuando, todo esse conhecimento prático de fazer coisas foi extremamente útil na hora de, não só de passar no edital, mas na hora de produzir o conteúdo do meu projeto, assim. Se não fosse isso, com certeza seria impossível. Muito do que está colocado dentro do conteúdo do meu projeto, ele é baseado nas experiências que eu tive, né? E muitas delas foram em Rio das Ostras. E o que eu senti falta no curso é exatamente o que eu tento dar conta na apostila, né? Que é a parte mais técnica de elaboração, que é o que eu estava falando sobre ter um mapa, porque existe uma diferença muito grande entre você ter uma ideia e você ter um projeto. Eu vejo que muitas pessoas têm muitas ideias muito criativas, muito boas, mas na hora de transformar isso num projeto, tem muita dificuldade por não ter esse caminho de elaboração. Então, é o que eu tento dar conta, óbvio, sem pretensão acadêmica, porque não tenho essa formação ainda, mas com o que eu adquiri de experiência dentro desses anos, não só de atuação, né, independente, mas também dentro do curso. Acho que o curso ele dá conta de muita coisa, toda a sensibilidade que o produtor precisa ter para trabalhar com arte dá conta perfeitamente, mas peca nessa questão da técnica mesmo. Acho que é o que fica faltando, na minha opinião. Desculpa, mas eu não entendi exatamente, peca na questão da técnica em que sentido? Desculpa, mas não ficou claro para mim. Então, André, o meu projeto, ele é eu não sei se você talvez tenha entrado um pouquinho depois, mas o meu projeto, ele é um curso de formação técnico profissional para a área de produção cultural, onde eu explico meio que uma espécie de passo a passo, mas bem entre aspas, de uma elaboração de projetos. Ele é baseado num método que é o Event Canva, que é um método holandês de design de projetos para eventos. Eu peguei isso, digeri esse método e propus ele em uma reflexão para projetos de produção cultural, né? Essa aplicação. Então, lá dentro do curso, a pessoa vai achar tem uma questão muito importante. Toda essa técnica, a gente rouba bastante coisa da área de design thinking, que é um design voltado para a dimensão humana, né? Você pensa o seu produto, o seu serviço a partir do seu consumidor. Então, nesse caso, a ideia é pensar projetos culturais a partir do seu, não necessariamente do consumidor enquanto público, mas a partir de uma pessoa, uma coisa, uma instituição que é importante no desenvolvimento do seu projeto. Então, assim, você vai ter toda a jornada da experiência dessa pessoa que você está avaliando. Então, fala sobre criação de persona, fala sobre mapa da empatia, fala toda a lógica de criação de um projeto baseado na dimensão da pessoa, né? De um público específico, ou de uma instituição específica que você está, ou um patrocinador específico, nesse aspecto. Estou entendendo. Desculpa, repete para mim o nome desse método que você mencionou? Event Canva. Eu vou colocar no chat, porque o meu... Event, a segunda palavra que eu não entendi. Ah, tá. Canva, de tela. Ah, sim, Event Canva. Nunca ouvi falar. Mas, de toda forma, eu não estou querendo aqui fazer defesa do curso, não, tá? Eu estou querendo só entender, porque vocês têm, né, a disciplina, hoje há disciplina de projeto, antes eram, obrigado, agora eu vi, antes eram mais disciplinas, mas, quer dizer, de alguma forma, é claro que o curso não vai resolver tudo, não vai ensinar tudo, né? O aprendizado, inclusive, é uma via de mão dupla mesmo, né? Mas, de alguma forma, eu acredito que boa parte da prática inicial que você teve para chegar até aí, você aprendeu
justamente no curso, né? É claro que eu entendo que você, pelo que eu estou vendo, superou isso que você aprendeu e já está, né, fazendo um voo próprio, o que é fantástico, né? O que é excelente. Longe de mim também, não é minha intenção falar mal do curso, até porque, né, Não, não, claro, estamos claro. formando gente. E eu provoquei. Mas o que eu acho é só essa questão mesmo. Pelo menos assim, Uhum, na minha experiência, dentro do curso, quando eu fiz a disciplina, eu senti essa falta. Então. Mas eu acredito que cada pessoa, até porque assim, a relação de cada aluno com a disciplina passa pelo professor, passa pelo momento da disciplina, passa por um monte de coisa que, óbvio, que é muito particular de cada um. Mas o que eu claro. senti foi isso, então. Né? Mas amo o Caput, Legal. tá, André? Obrigado. Adoro você. Não, eu sei. Obrigado, não, mas é legal. A pergunta era mais no sentido mesmo de ajudar a gente a pensar, né, como melhorar o curso, né? Eu acho que eu entendi bem a ideia do André. Eu acho que é isso mesmo. Mas eu percebi na fala dela, o André, que realmente ela considera que o curso teve, assim, no âmbito do fundamental, das coisas fundamentais, o curso deu, né? Porque realmente, Lisandro, eu concordo com o André, que no curso de graduação nenhum vai ser um curso 100%, que você saiba tudo. Tudo. Não. Uma boa parte você constrói depois. O que o curso tem que dar para as pessoas? Isso vale para todo mundo que está assistindo, né? Não só para os dois convidados. Ele tem que te dar um instrumental para você saber agir no mundo com a sua profissão. Né? Eu acho que esse curso, os cursos da UF, de modo geral, fornecem esse instrumental. Tanto fornecem que você conseguiu descobrir esse método, não é verdade? Você foi atrás, você conseguiu aprender esse método fazendo um curso e tal, mas você conseguiu. Mas conseguiu por quê? Porque você tinha os elementos que te permitem isso. Porque uma pessoa que nunca tivesse ouvido falar de nada disso não ia chegar até nesse método. Né? Eu entendo assim. Com certeza. Mas muito boa a sua experiência. Eu gostei. Agora, Yuri, e você? Perfeito. Então, em questão do projeto, eu fiz alguns projetos aí, né, na graduação, e aí eu concordo com a Lisandra em alguns momentos, né, o que atravessa na disciplina, no professor, às vezes são muitas coisas mesmo. Então, eu tive experiências de ter com alguns professores diferentes, de algumas formas diferentes, né? Então, eu consegui pegar um pouco disso, me ajudou um pouco, embora que a própria estrutura da lei venha um pouco mais simplificada para o próprio momento, né? Pelo próprio momento que a gente estava passando, que a gente está passando. Mas o que me ajudou bastante, assim, na elaboração, não só para o projeto aprovado, mas pelo que embasou o projeto aprovado pelo Sambatuque, foram as disciplinas de cultura tradicionais, principalmente, aquelas que a gente tive algumas disciplinas também em outras, né, por exemplo, serviço social, que a gente fez algumas visitações em quilombos, isso eu acho muito importante, foi tipo assim, onde que a gente tem contato direto com esses mestres de saberes, né, então, para mim, isso foi o que me marcou muito. Mas, assim, no curso de produção cultural, as aulas de patrimônio cultural e material, para poder entender o que a gente quer aqui enquanto instituto, enquanto eu, até nas minhas próprias pesquisas, salvaguardar essa memória do samba, salvaguardar essas memórias de matrizes tradicionais, sejam elas quais forem, que são muitas que nós temos aqui, né, no nosso território. Enfim, acho que isso que mais me ajudou a traçar o próprio projeto, assim, a identidade do projeto, que eu queria com ele, assim, aonde que eu queria chegar e aonde que a gente quer chegar. Eu acho que foi uma ponte, né? A própria Lei Aldir Blanc, ela foi um caminho para a gente ver que é possível, né? Pela primeira vez a gente conseguiu chegar a uma grana de grande porte, foi o que eu havia comentado antes, acolher essa população, e a gente ainda não conseguiu chegar de fato, tanto nós como produtores, tanto o governo enquanto planejador dessa cultura, desse dinheiro, né, chegar até essa ponta. Mas eu acho que foi isso, o curso me ajudou muito, aonde ele possa precisar, assim, não sei dizer, aonde a dica que eu daria para poder complementar. Mas, no mais, me ajudou muito nessas áreas de tradicionais.
essa leitura e esse conhecimento, essas visitas também foram bem importantes. Legal. Tudo bem, André? O Pedro, até pelo horário, obrigado. Eu acho que a gente pode deixar os dois finalizarem, né? Até passar a palavra para eles darem as palavras finais, o que mais vocês gostariam de fazer para concluir esse momento de vocês aqui. Eu já quero antecipadamente agradecer muito aos dois pela participação. Lógico, agradecer a todos que vieram, né? Que vieram ao nosso convite participar, especialmente o André também, que está aqui. Né? Eu acho que gostei muito da sua presença, André. Agora, fique à vontade, vou seguir a mesma ordem, né? Vou Yuri primeiro, a Lisandra depois, para as despedidas de vocês, tá bom? E as considerações finais de vocês. Sim, eu, na verdade, vou agradecer aí vocês novamente também pelo convite. Muito bom ver vocês aí, nem que seja um pouquinho aqui por essa tela. E pela confiança também, né, Pedro, por ter visualizado aí os nossos projetos, como uma possibilidade de explanar, né, o que a gente vem aprendendo. E não mais é isso, a gente trabalhar para ver se a gente chega na ponta em algum momento o mais rápido possível desses mestres saberes, de salvaguardar toda essa memória, né, não só sobre o samba, mas em especial sobre ele, que é quem vem o projeto. E também agradecer todas as mobilizações que foram feitas, né, para o projeto ser aprovado, tanto em esfera né, na Câmara, nos trâmites, tanto também dos próprios artistas de pressão. Aqui em Barbacena também só saiu porque teve mobilização, mesmo não podendo ter aglomeração, seja por carta, seja por e-mail, para poder que chegue a grana, né, que saísse a grana, da mesma forma do Estado. Então, agradecer aí todas as pessoas que puderam doar esse tempo para poder fazer essa articulação de fato acontecer. E é isso, chamar vocês também para poder ir lá ver no Instagram do Instituto e também conhecer o outro projeto que faz parte aqui, que é o Aroari, que é do Filho das Estrelas, que é do Uns de Minhoca, que também estou trabalhando e pensando aonde que produção cultural pode ajudar aí a gente nesse próprio rumo da instituição, da associação aqui também. Então, estamos com o Instituto Cultural Saturno e com a Associação Socioambiental Filho das Estrelas, tentando colocar aqui em prática o que a gente aprendeu aí. É isso, muito obrigado. Lisandra? Eu quero principalmente agradecer a vocês, ao Áureo, ao André, ao Yuri, a todo mundo que participou, o Pedro. Agradecer também a confiança, que é muito importante estar nesses espaços e usar eles para compartilhar essas experiências da maneira mais real possível, né? Falando dos perrengues, falando da parte difícil também, porque, né? Tem muitas. E falar que, assim, por mais que a pandemia tenha sido uma grande dificuldade para todo mundo da cultura, principalmente para a galera que está se formando agora, e que se formou nesse momento tão difícil, gente, não desiste, tá? Vai ser difícil, mas dá para fazer, e é o que o Pedro falou, né? A gente tem que repensar, acho que talvez esse seja uma das possibilidades de legado desse momento, é essa reflexão, né? Sobre para onde que extrapola a produção cultural, como que a gente pode repensar as nossas ações e as nossas atuações dentro da nossa própria área, porque acho que isso é o maior desafio que foi colocado, né? Como o Pedro falou, como que a gente faz... Essa foi a primeira das perguntas, assim, que ficou na minha cabeça. Como que a gente faz arte sem público? Como que a gente faz cultura sem gente, sem aglomeração? A cultura parte do princípio de estarmos juntos, né? Estar junto é muito importante. Então, acho que foi muito difícil. Mas dá para fazer, a gente pensa e vai dar tudo certo. E, gente, quem puder seguir lá no Instagram, né, Duplex Produções, novamente, o material está para ser lançado na semana entre o dia 24 e dia 31 de maio, então estejam lá atentos, a divulgação vai ser pesadíssima. Tá ok, parabéns aos dois pelos projetos, né? E continuamos juntos. Nos informem sempre sobre o que está acontecendo, tá bom? Fico muito feliz
desempenho de vocês. Ok? Perfeito, obrigado. Claro. Tchau. Gente, olha, muito obrigado a todos também, né, pela presença. Obrigado, André. Pedro quer falar também no final? Pode falar, Pedro. Não, é só para lembrar, gente, que o projeto, a gente faz lives de 15 em 15 dias. Então, na quarta, dia 31, o tema ainda não está definido, mas pode ter certeza que a gente vai estar aqui. Então, a divulgação é feita lá no Instagram do Lona Cultural, é só entrar lá, o link vai estar lá. E segue a gente também no Instagram, que qualquer novidade a gente posta lá. Nós temos uma outra parte do projeto também, que toda segunda-feira nós temos um vídeo com algum artista da região e que apresenta o trabalho, né? Muito importante que sigam lá, curte, é isso. Aí. E eu agradecer mesmo. Obrigada, gente. Obrigado a você também, Pedro. Então tá, gente. Me despeço, um grande abraço em todos vocês, tá? E até o nosso próximo encontro, que eu espero contar com todos vocês aqui de novo. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau, abraço. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.